Deserto sem vida, minha alma sedenta procura teu rio de água viva.
Informativo Mundial das Missões. Você está pronto para morrer? O pastor Roger visita todos os dias os pacientes do Hospital Adventista de Villahermosa, no México. Certo dia ele começou a conversar com José, um senhor internado no hospital com várias doenças. Seu filho e sua neta eram adventistas e sempre falaram para ele sobre o amor de Jesus. José chegou a ir em séries evangelísticas, estudou a Bíblia, mas nunca aceitou o chamado para ser batizado. Então ali, no leito do hospital, José ouviu o pastor Roger perguntar: "Você está pronto para morrer?" José respondeu: "Não estou preparado. Não acredito que meus pecados foram perdoados." O pastor respondeu: "Este é o momento certo de decidir. Você pode não ter outra chance. Eu posso batizá-lo." Naquela noite, José decidiu entregar a vida a Jesus e o pastor Roger orou pelo fortalecimento físico do paciente. José conseguiu se sentir forte novamente e uma semana depois de receber alta do hospital, foi batizado. José é um dos muitos pacientes que o capelão Roger viu serem transformados pelo poder do amor de Jesus. Roger geralmente não é tão direto com os pacientes, porém ele sabia do conhecimento bíblico de José. Para o pastor, o mundo está cheio de pessoas enfermas do pecado e é preciso mostrarmos simpatia por elas. Ele acrescenta que, ao mostrar afeição pelas pessoas, elas ficam mais abertas para o Evangelho. Parte da sua oferta missionária em 2018 ajudou a construir uma nova ala para o Hospital Adventista de Villahermosa. A sua oferta está ajudando mais pessoas a ouvirem sobre Jesus, através do pastor Roger e da equipe médica. Muito obrigado! E neste trimestre iremos ajudar a estabelecer 13 centros de influência na divisão interamericana. Sejamos liberais. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor.
e vede. História de hoje: qual é a sua bicicleta? São Bernardo do Campo, São Paulo, Brasil, 23 de novembro de 2018. A pessoa que você está vendo no meio da enchente é Marcelo, um homem de 43 anos que tenta voltar para casa durante uma forte tempestade no estado de São Paulo, Brasil. Depois de atravessar a rua, ele fica preso com sua bicicleta em águas muito agitadas. Quando os espectadores horrorizados veem sua situação, gritam desesperadamente para que ele solte a bicicleta. Mas em vez disso, ele se agarrou a ela. Um grupo de pessoas até se arrisca, formando uma corrente humana para tentar salvar Marcelo. Mas não consegue segurá-lo. Ele tenta se levantar, mas a forte corrente o derruba e o arrasta. Os bombeiros encontraram seu corpo mais tarde, no mesmo dia. Marcelo acabou perdendo muito mais do que a bicicleta que ele tentava guardar. Qual é a bicicleta na sua vida? O que é que o Senhor está pedindo para você largar, mas você ainda segura? Um relacionamento? Um emprego? Um vício? O que está impedindo você de se entregar a Jesus? O que impede você de ser totalmente dedicado e leal a Ele? Ellen G. White diz que Jesus não requer do homem nenhum sacrifício real, pois seja o que for que se nos peça abandonar, é apenas aquilo sem o que estaríamos melhor. Ellen G. White, Conselhos sobre Mordomia, página 181, 4. Ao entregar o dízimo e o pacto, peça a Jesus para ajudá-lo a agarrar-se àquilo que realmente importa e a deixar de lado tudo que coloque em risco sua salvação. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Olá, tudo bem? Vamos aprender como ofertar e dizimar de forma online, através do aplicativo 7Me, que você encontra nas plataformas digitais tanto iOS ou Android. Se você possui um cadastro, clique em entrar. Se não, clique em dizimar ou ofertar. Preencha com a cidade e nome de sua igreja. Em seguida, clique na opção com nome e endereço de sua igreja. Verifique os dados e confirme. Na próxima etapa, você deverá preencher seus dados pessoais, seu nome, e-mail. Logo a seguir, preencha o valor do dízimo ou oferta que irá devolver. Clique em Próximo. Agora você deve selecionar a opção de débito ou crédito. Em seguida, a bandeira do seu cartão. Coloque os dados do cartão: número, nome, vencimento e código de segurança. Lembrando que esta transação é 100% segura. Verifique a transação na próxima tela. Em seguida, clique em Confirma. Aguarde o processamento. Pronto! Sua devolução foi realizada com sucesso. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Oba! Oba! História de hoje: a meia secreta. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida colocada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas 6,38.
Olá, crianças! Feliz sábado! Como é bom poder estar aqui com você hoje. Eu vou fazer uma pergunta. O seu papai e a sua mamãe, eles trabalham com o quê? Pedreiro? Que legal! Ele constrói casas! Padeiro, faz pão! É médico? Ajuda as pessoas que estão doentes? Que legal! E a sua mamãe? Ela é cabeleireira? Que legal! Enfermeira? Ela é do lar? Ajuda a cuidar de você, dos seus irmãos? Que legal! Agora, quando a gente trabalha, nós acabamos recebendo o nosso dinheirinho no final do mês. Eu tenho certeza que o seu papai recebe o salário dele. Como é bom, né? O papai vai lá, pega o dinheirinho na carteira dele, compra a sua comida, compra roupinha para você usar, sapato, o que vocês estão precisando. Que legal! A nossa amiga Ellen, ela também guardava o dinheirinho dela. Ela tinha um lugar muito especial para guardar o dinheiro. Sabe aonde? Em um cofre. Só que o cofre dela era diferente. Olha o meu cofre. Que bonitinho! Você tá vendo? Eu posso pegar as minhas moedas que eu tenho e aí eu vou colocando, dentro do meu cofre. Eu vou guardando, colocando. Uau! Vou colocando o meu dinheiro. E o cofre da nossa amiga Ellen era bem diferente. Você tem meias em casa? Tem! Olha, uma meia. O cofre dela era uma meia. Todo o dinheirinho que ela recebia, ela pegava, ia colocando aqui dentro. Colocando e guardando. E ela colocava num lugar que ninguém sabia. Ela colocava atrás da porta do armário. Ellen, ela trabalhava, sabe com o quê? Proclamando o evangelho, falando do amor de Deus. Só que um dia ela estava precisando de dinheiro e ela teve uma grande ideia. Já sei. Eu tenho muitas roupas que já estão estragadas. Ela pegou uma blusa que ela tinha, Ela pegou uma saia que ela tinha e ela teve uma grande ideia. Ela falou assim: eu vou pegar essas roupas que eu tenho e vou cortar. Começou a cortar. E ela fez um monte de tapetes e começou a vender esses tapetes. Mas Ellen, toda vez que vendia os tapetes, ela pegava o dinheiro, ia colocando dentro da sua meia, que era o seu cofre. Ela não pegava o dinheiro e gastava à toa, sabe? Muitas crianças, às vezes, vão ao supermercado, ao shopping e olham as coisas na vitrine e falam: mamãe, papai, eu quero! Mamãe, papai, eu quero! E elas querem tudo que estão ali. Mas nós podemos gastar o nosso dinheirinho com qualquer coisa? Gastar toda hora? Comprar o que quer? Não, nós também temos que economizar para gastar no momento certo. E era isso que Ellen fazia. Ela ia enchendo, colocando as moedinhas ali dentro e poupando, guardando. Um belo dia, o esposo dela estava muito triste. Ele chegou em casa e falou assim: Ellen, nós não temos dinheiro para colocar a revista nas bancas. Eles escreviam sobre Deus e dava para as pessoas. E ele estava triste e ele fez uma oração: Senhor Deus, por favor, nos ajude a ter esse dinheiro para colocar as revistas falando do teu amor. Amém. Ellen tinha guardado dentro da sua meia um monte de moedinhas.
E sabe, ela foi lá atrás, pegou, trouxe para o seu esposo Tiago, ó, e ó, quantas moedas! E eles contaram as moedinhas e era o dinheiro certinho que ele precisava. Sabe, crianças, Ellen deu o dinheiro dela. Muitas vezes nós também precisamos, sabe o quê? Aprender a doar, a dar o nosso dinheiro. Quando nós damos o nosso dinheiro, nós podemos ajudar muitas pessoas com comida, com roupa. E muitas vezes são os missionários que vão para outros países falarem do amor de Deus. Sabe, crianças, eu sei que você é uma pessoa de coração muito cheio do amor de Deus. E você também vai doar o seu dinheirinho para pessoas que necessitam. Vamos orar e pedir para que Deus nos abençoe? Oremos. Senhor Deus, queremos te pedir para que o Senhor abençoe a cada criança, para que elas possam doar de todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças! Que legal! Eu gosto muito de histórias que me ajudam a aprender de Jesus e da Bíblia. E pais, não esqueçam que temos as redes sociais com muitos materiais de apoio para você estudar a Palavra de Deus com as crianças. Temos nossa página no Facebook, Ministério Criança e Adolescente Oficial, e no Instagram, Ministério Criança Adolescente. E não esqueçam que vocês podem aprender também com o Nick e a sua família. Este desenho foi feito especialmente para as crianças aprenderem de Deus e seu amor. Eu encontro vocês lá no Feliz 7 Play. Um ótimo sábado! Dois 2000 anos atrás, 12 pessoas oraram por 10 dias. E Pedro pregou por 10 minutos e 3.000 pessoas foram batizadas. E hoje, as igrejas oram por 10 minutos, pregamos por 10 dias e apenas 3 pessoas são batizadas. Qual era o segredo da igreja primitiva? Dia após dia se passa para a eternidade, levando-nos mais perto do fim do tempo da graça. Devemos agora, como nunca antes, orar para o Espírito Santo nos ser mais abundantemente concedido. Jesus almeja conceder a dotação celestial a seu povo, em grande medida. O Senhor convida os que nele creem a serem seus cooperadores. Enquanto durar a vida, não devem achar que sua obra terminou. Como um povo, precisamos pregar o caminho do Senhor, sob a soberana direção do Espírito Santo. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra.
Olá, tudo bem? Muito bom dia para cada um de vocês e quero inicialmente desejar para você um feliz sábado na presença do Senhor Jesus, tudo bem? Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua família e que você possa a cada dia ser imbuído do poder do Espírito Santo e preparado para a vida eterna. É uma alegria ter você conosco mais uma vez, onde estaremos hoje encerrando a nossa semana de reavivamento espiritual. Hoje nós estamos, durante essa semana toda, falando sobre um tema muito especial que fala sobre o poder do Espírito Santo, cujo tema da nossa semana foi E recebereis poder. E nós iniciamos essa caminhada sobre o reavivamento espiritual, na verdade, no domingo passado, e vamos então concluir hoje, neste sábado, para a honra e glória de Deus. E eu espero que você tenha aprendido e tenha crescido e, acima de tudo, a cada dia tenha se entregado ao Espírito Santo para que Ele possa conduzir a tua vida e te dar a vida eterna que Ele já nos preparou, ok? E sem contar as palestras que nós tivemos, as mensagens que nós tivemos sobre o poder do Espírito Santo, nós também tivemos o privilégio de participar de quarta-feira até ontem das vigílias que aconteceram através do aplicativo Zoom às 5h45 da manhã durante esses dias e que foi uma bênção para a minha vida. E eu espero que também tenha sido para a sua vida uma bênção também. E nós iremos hoje estar finalizando este programa, mas entenda que não pode ser apenas um programa na sua vida. O nosso desejo é que estes momentos que nós passamos juntos possam realmente surgir efeito e que você possa crescer, brilhar mais e mais como a luz da aurora, até um dia ser luz perfeita, conforme diz a palavra de Deus. Porém, nós não iremos concluir tudo agora, porque nós temos mais uma coisa muito especial que vai acontecer hoje à tarde, às 16 horas. Nós iremos poder participar de uma palestra com o autor dos Passos para o Reavivamento Espiritual. Então, convido a você a participar conosco. Vai ser através dos canais oficiais da igreja, que é Adventistas Goiás, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Certo? Então vamos participar juntos para finalizarmos com chave de ouro para a honra e glória de Deus. Mas neste momento nós iremos então estudar mais um tema muito especial, muito importante sobre o Espírito Santo, que é o foco da nossa semana, o Espírito Santo. Mas antes, quero te convidar para que feche seus olhos e eu quero pronunciar a bênção sacerdotal. Feche os seus olhos e falemos com Deus. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porei o meu nome sobre os filhos de Israel e te abençoarei. Amém? Que essa bênção, essa paz, ela possa fazer parte da sua vida e da sua família. Queridos, hoje nós estaremos falando então sobre um tema, como eu disse, muito importante, porque vamos falar sobre a mordomia e as 3 mensagens dos anjos, tudo bem? De Apocalipse. Então hoje iremos falar sobre este tema especial, a mordomia e a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse. E eu quero introduzir essa mensagem abrindo a Bíblia. E quero te convidar a pegar a sua Bíblia também e vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 20, ok? Apocalipse, Novo Testamento, é o último livro da tua Bíblia. Vamos então ler esse texto. Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 ao versículo 20. Olha o que diz o texto bíblico. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada.
Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, portanto as suas uvas estão adurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Verso 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, este é o texto base que nós iremos trabalhar dentro do nosso tema da semana, que vai concluir hoje. Em nosso mundo contemporâneo que nós vivemos, nós então observamos um crescente materialismo e uma crescente corrupção e gritante exploração dos pobres pelos poderosos. Então, essa é uma realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Essa atitude mundana que existe em nosso meio, ela então atinge a vida diretamente e parece estar ganhando terreno no princípio da generosidade e altruísmo. Então, nós paramos para observar isso, nós observamos que algo que deveria ser bom está sendo usado para aquilo que é mal. E isso é um problema. E a Bíblia ela afirma que nos últimos dias, que é nos dias que estamos vivendo agora, estamos vivendo hoje, as pessoas, embora dizendo ser piedosas, elas iriam amar mais a si mesmas, mais o seu próprio ego, mais o dinheiro, mais o prazer, mais do que elas amam a Deus. Então, essa é a condição que Paulo disse que o mundo estaria antes de Jesus voltar, ou pouco antes dele voltar. Você encontra isso lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, a situação do mundo que vivemos hoje. E isso vai totalmente contra a própria essência da mordomia. Então, quando olhamos para o significado de ser um mordomo, percebemos que a situação do mundo atual vai contra o princípio de mordomia bíblico. A mordomia bíblica, conforme diz a palavra de Deus, ela reconhece a Deus como sendo o dono de todos os recursos, de todas as coisas, inclusive de nossa vida. Então, o Senhor é o dono de tudo, segundo diz a Bíblia. É assim que nós entendemos mordomia. E ser mordomo é você administrar aquilo que não te pertence. Ou seja, Deus está dando para você e para mim o privilégio de administrar as coisas que são dele. Então, isso é mordomia. E a situação que nós estamos vivendo hoje, que o mundo está vivendo, vai totalmente contra o princípio de mordomia da palavra de Deus. E nós então percebemos que as pessoas, elas estão justamente administrando mal aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que pertence a Deus. E eu irei então, a partir de agora, te apresentar 4 pontos que são muito importantes dentro da mordomia quando falamos das 3 mensagens angélicas ou das mensagens dos 3 anjos. Então, vamos falar sobre este tema e vou te mostrar 4 pontos importantes no que diz respeito à mordomia, ou seja, você e eu como sendo mordomos dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos. São 4 coisas que nós precisamos ter em mente.
A primeira coisa que precisamos entender dentro desse contexto da mensagem dos 3 anjos, para quem é um mordomo fiel, segundo diz a Bíblia, é que as 3 mensagens angelicais ou angélicas, elas são o último chamado de Deus para o mundo. Então, dentro da mensagem dos 3 anjos, encontramos o último chamado, a última oportunidade que Deus está dando para o mundo. Imediatamente, então, após a conclusão da mensagem que nós acabamos de ler de Apocalipse 14, quando fala dos 3 anjos, ou as 3 mensagens, nós então encontramos a colheita da terra. Então a Bíblia diz que após das 3 mensagens, então vem a colheita, a ceifa da terra, que na verdade significa a segunda vinda de Jesus. Então, essa ceifa que nós estamos falando de Apocalipse está falando sobre a volta de Jesus para resgatar, para buscar os seus, aqueles que foram fiéis até o fim. Isso está escrito em Apocalipse 14, de 14 a 20, como nós já lemos. Porém, nós conseguimos ver claramente Deus aqui nesses textos fazendo tudo para salvar o perdido. E é isso que diz a Bíblia. Esse foi o propósito porque Jesus veio ao mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Mas essa força que Jesus faz para salvar o perdido, ela acontece antes da porta da graça se fechar. Porque se lembre que depois que a porta da graça se fechar, ninguém mais se salva e ninguém mais se perde. Porém, até este momento, o Senhor Jesus faz todo o esforço possível para salvar o perdido. Eu quero contar para você uma história ilustrativa que eu vou usar dentro do contexto aqui, e essa história é muito interessante e ela fala sobre a função dos pombos diante da guerra, Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E olha o que diz aqui essa história ilustrativa que é muito interessante. Durante a Primeira e Segunda Guerras Mundiais, pombos eram usados para levar mensagens da linha de frente aos quartéis. Em muitos casos, a vida dos soldados foram salvas por esses pombos mensageiros. Alguns deles receberam medalhas pelo seu serviço fiel. Sher Amin, que é o nome de um pombo, foi um desses pombos que com sucesso completou 12 missões. Na sua última missão, ele perdeu um pé e perdeu um dos seus olhos, mas mesmo assim ele entregou a mensagem. Olhando para essa história, usando como uma ilustração para entender a mensagem, eu quero que você compreenda que, conforme está escrito em Apocalipse 14, o versículo 6, o primeiro anjo que foi visto, ele então tinha uma mensagem e ele estava voando pelo meio do céu. E diz a Bíblia que ele tinha um evangelho eterno. Então, o primeiro anjo estava voando pelo céu e tinha o evangelho eterno. Isso, na verdade, descreve, comparando com a história que nós contamos, descreve os filhos de Deus como sendo mordomos entregando as correspondências do céu. Ou seja, o papel que os pombos faziam na Primeira e Segunda Guerra Mundial, o papel que o anjo faz com o evangelho para entregar, na verdade está representando você e eu. Fiéis, são pessoas fiéis a Deus e que têm uma mensagem, uma correspondência, que tem um evangelho eterno para poder esparramar pelo mundo. Então, esse anjo representa você e eu. E essa mensagem do evangelho eterno, ela justamente aponta para aquele que nos salvou. Então, essa mensagem do evangelho eterno, ela toda aponta para Jesus. Jesus é o centro. Jesus é a pessoa principal do evangelho. Então, quando eu apresento o evangelho para alguém, eu estou, na verdade, apresentando Jesus para aquela pessoa. E quando eu aponto para Jesus, eu estou apontando para Jesus morrendo na cruz para a remissão de pecados. Onde Jesus, mesmo sendo proprietário, mesmo sendo o Criador,
ele então se humilhou, se fazendo mordomo, e ele morreu para salvar você e eu. Então, Jesus, sendo Deus, ele se fez servo, fiel até a morte. Ellen White, ela faz uma afirmação muito sublime, muito interessante, muito importante, onde ela diz que pendendo, quando ele morreu na cruz do Calvário, Cristo então se fez o próprio Evangelho. Então, a partir do momento em que Jesus diz, Pai, está consumado, Pai, está feito, Pai, está acabado. Naquele momento, Jesus, ele mesmo é o Evangelho eterno que foi dado para a humanidade. Ou seja, ele se deu para salvar você e eu. Porém, quando olhamos para Apocalipse 14, só que agora no versículo 7, ali falou sobre a hora do juízo de Deus. E essa hora do juízo de Deus, que é descrita em Apocalipse 14, 7, está, na verdade, nos lembrando a cada um de nós que Jesus vai prestar contas. Então, Jesus virá para prestar contas com cada um dos seres humanos. Então, essa é a hora do juízo, é a hora do julgamento de Deus para com a humanidade. A nossa mordomia, e temos que entender isso, incluindo a nossa fidelidade na pregação do Evangelho eterno, também será julgada. Porque Deus espera que cada um dos seus filhos que foi chamado por Ele cumpra uma missão. E cumprir a missão é justamente levar essa correspondência, é justamente levar este Evangelho de salvação para outras pessoas. Então, aquele que quer ir para o céu tem que ser fiel. E, primeiramente, temos que ser fiel na pregação do Evangelho. Precisamos levar a correspondência. Então, este foi o primeiro ponto importante. O segundo ponto que é importante para aqueles que querem estar com Jesus para toda a eternidade é que a mensagem do primeiro anjo que nós lemos em Apocalipse 14, ela apresenta para nós 5 pilares da mordomia. Ou seja, dentro da mensagem dos 3 anjos, eu consigo encontrar os 5 pilares da mordomia. A mensagem do primeiro anjo, ela foca na adoração. Então, perceba que o foco da mensagem do primeiro anjo é adoração. E quando nós falamos em adoração, nós entendemos que a Bíblia, ela nos mostra um tipo de adoração que é recomendada. E essa adoração, ela abrange esses 5 pilares da mordomia. E Deus espera isso de você e de mim. Porém, infelizmente, muitos perderão a vida eterna. Ou seja, Jesus morreu para salvar a todos, mas muitos perderão a vida eterna, simplesmente por não compreender corretamente o significado de ser um mordomo fiel. Ou seja, se eu não entendo o que significa ser um mordomo fiel, eu poderei perder a vida eterna. É um assunto sério, é um assunto importante e Deus espera que você e eu entendamos e vivamos essa mensagem. Muitos, quando ouvem a palavra mordomia, como eu estou repetindo muitas vezes aqui, automaticamente elas pensam exclusivamente em dinheiro. Se você pensou só em dinheiro, eu quero te convidar a olhar bem para essa mensagem e você vai entender que ser um mordomo fiel vai muito além do dinheiro, vai muito além do recurso. Deus espera a fidelidade não só em uma área, mas, como eu disse, são 5 pilares e Ele espera a fidelidade de você nos 5 pilares que eu estou te apresentando. Porém, a mordomia bíblica, que nós estamos falando da correta, ela vai além de finanças. E através da mensagem do terceiro anjo que nós já lemos, Deus então nos apresentou esses 5 pilares e eu quero que você compreenda isso. Porque se você não compreender, como eu também, poderemos perder a vida eterna. E quais são os 5 pilares então? Vamos lá. O primeiro pilar é a verdade. O primeiro pilar que eu preciso compreender dentro da mordomia, da fidelidade para com Deus, é a verdade. A igreja remanescente de Deus, ela foi confiada
para ser mordomo da verdade de Deus. E se lembre que João diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é essa verdade que liberta que Deus confiou a você e confiou a mim. E nós precisamos ser mordomos fiéis com essa verdade que Deus nos confiou. Não somente para possuir a verdade, mas para proclamá-la. Não basta eu ter a verdade. Deus espera que eu proclame. Então, o anjo, ele tinha o evangelho eterno para compartilhar com a humanidade. Deus quer que você compartilhe essa verdade com as pessoas, o evangelho eterno. Ellen White, ela insiste na fidelidade. E quando ela fala de fidelidade, ela está focando este pilar, que é o primeiro pilar, que é a pregação do evangelho. Olha o que está escrito aqui. Como é importante esse texto. Então, o texto vai dizer assim: a nós tem sido confiada a obra de proclamar a última mensagem de misericórdia, a ser dada ao nosso mundo. A mensagem que deve preparar um povo para estar em pé no dia de Deus. Reconhecemos nossa responsabilidade? Ela pergunta. Estamos agindo nossa parte na proclamação da mensagem? O tempo presente está sobrecarregado com interesses eternos. Nós devemos desenvolver a norma da verdade diante de um mundo que parece no erro. Deus chama homens e mulheres a se unir sob a bandeira ensanguentada de Cristo para dar a mensagem ao povo, multiplicar as reuniões campais em diferentes localidades, advertir as cidades e enviar a advertência perto e longe, nas estradas e nos atalhos do mundo. Então aqui está nos falando sobre a urgência, a importância do cristão verdadeiro, do mordomo fiel, que tem a mensagem, a verdade confiada por Deus, disseminar esta verdade. Este é um ponto muito importante. Então, o primeiro pilar é a verdade que nos foi confiada. O segundo pilar da mordomia, segundo o texto bíblico, dentro da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, é justamente o tempo. Então, o tempo é o segundo pilar que nós temos. E nós fomos chamados por Deus para que nós possamos adorar a Cristo. Se lembre que o foco da mensagem dos 3 anjos é a adoração. E Deus chamou você e eu para adorar. Adorar a quem? Adorar o Criador. Adorar ao Deus do céu. Adorar ao nosso Pai Celestial, aquele que morreu para nos salvar. E para isso, ela está nos apresentando, então, o versículo 7 do capítulo 14, que nós já lemos, que é um chamado para os mordomos fiéis levarem ou adorarem ao Criador. E, na verdade, quando esse texto, o verso 7, nos remete à adoração, ele está, na verdade, nos levando ao eco do 4º mandamento. O 4º mandamento que é apresentado lá em Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Então, quando esse anjo está falando desta adoração, adorar o Criador, está nos remetendo ao mandamento, o 4º mandamento, que fala sobre um Deus que é Criador, onde devemos nos lembrar do sábado que foi criado por Deus. Então, o único mandamento que nos remete ao Criador é o 4º. Então, dentro da mensagem deste anjo, ele está nos lembrando desse segundo pilar. Nós precisamos nos lembrar de nosso Criador, adorar o Criador, e com isso temos que ser obedientes aos seus mandamentos e de forma mais específica ao 4º mandamento, que fala sobre o sábado da criação. Irei então lhes expor neste momento um texto que ele é muito poderoso e ele também é muito delicado, porque ele é relacionado a este assunto e às vezes mexe com as pessoas. Onde Ellen White, ela fala muito claramente para você e para mim. Olha o que ela diz aqui nesse texto. Ela fala assim: de nenhum talento
que nos deu, requerá ele quem? Deus, a mais estrita conta do que o nosso tempo. Não temos tempo a perder, nem tempo para nos dedicar a prazeres egoístas, nem tempo para condescender com o pecado. É agora que devemos formar caráteres para a futura vida imortal. É agora que devemos nos preparar para o juízo investigativo. Então, nós percebemos que o tempo, ele é importante e este tempo nos será cobrado. Será que você e eu estamos dedicando o tempo que o Senhor nos pede? Estamos dedicando tempo para estar na companhia de Deus, nos relacionando com Ele? Terceiro pilar, então, dentro da mensagem dos 3 anjos e que tem a ver com a mordomia, com a administração daquilo que não nos pertence, é o nosso templo, ok? Já vimos a verdade, já vimos o tempo e agora vamos falar do templo, porque o nosso templo, como nós vimos também anteriormente, não nos pertence, porque é a habitação do Espírito Santo. A palavra do Senhor, ela então está nos fazendo um convite. Quando ela fala do nosso corpo, está nos fazendo um convite para que nós possamos gloriarmos a Deus. Então, nós gloriamos a Deus com o nosso corpo, diz a Bíblia. E é importante, então, porque Paulo, ele, no livro de 1 Coríntios 6, verso 19, ele define o nosso corpo como sendo um templo. Um templo de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo, o nosso templo, é um local para que nós possamos glorificar a Deus. Então, você e eu glorificamos a Deus com o nosso corpo, diz a Bíblia. Queridos, um estilo de vida não sadio não apenas impacta a nossa qualidade e extensão de nossa vida, mas também determina se somos ou se nós não somos verdadeiros adoradores de Deus. Você entende? Então, o que o anjo está dizendo para nós é que o nosso templo, o nosso corpo, tem que ser bem cuidado para que Jesus habite em nós e nós possamos glorificar a Deus com o nosso corpo. O quarto pilar, dentro da mordomia, da fidelidade que eu tenho que ter para com Deus, tem a ver sim com o tesouro, com os recursos, com as finanças. Deus também me pede para poder ser fiel neste ponto. É um chamado de Deus também para adorá-lo. Perceba que tudo o que estamos falando está falando sobre adoração. Você adora a Deus quando você tem a verdade e compartilha ela. Você adora a Deus quando você dedica o seu tempo para fazer as coisas de Deus. Você adora a Deus quando cuida do seu corpo e também você adora a Deus quando você é fiel com seus dízimos e as suas ofertas. Tudo isso tem ligação com a mordomia bíblica. E nós vimos isso claramente em 2 Crônicas 16, verso 29, e eu quero ler com você. E você vai ver que também é importante adorar a Deus com os nossos recursos. 2 Coríntios, vou ler contigo, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 29. Olha o que diz o verso... Desculpa, 1 Crônicas, abri em 2. 1 Crônicas. 1 Crônicas 16, e eu agora sim, e eu vou ler com você o verso 29. Diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entregai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Você viu aqui a ligação? Adoração com entrega. Então, quando eu entrego, e aqui está falando de finanças, de recursos, eu estou adorando ao Senhor. Ou seja, a verdadeira adoração, segundo a Bíblia, a adoração a Deus, ela não nos permite roubá-lo, nem nos dízimos e nem nas ofertas. E você encontra isso em Malaquias, é um texto bem conhecido, 3 verso 8. Então, este é um pilar importante, ser fiel a Deus, ser mordomo de Deus, administrar os recursos também são de Deus.
E o quinto e último pilar, dentro desse ponto importante da mensagem do anjo, é justamente os talentos. E nós percebemos na Bíblia que o talento são habilidades que Deus nos confere com um propósito. E o propósito, segundo a Bíblia, é pregar o Evangelho. Então, Deus te confere talentos, e esses talentos são dados mediante o Espírito Santo, com o propósito de poder levar o Evangelho eterno. E esse Evangelho eterno é o próprio Cristo Jesus, que morreu na cruz, onde você e eu temos que ser os guardadores da verdade e aqueles que vai disseminá-la. E esses vários dons que o Espírito Santo confere para você, para mim e para todos aqueles que o amam e o buscam, eles possuem vários propósitos, como por exemplo, segundo Paulo diz em Efésios 4, verso 12, esses talentos, esses dons que o Espírito Santo nos confere é para aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para cumprir a obra. Qual obra? Da edificação do corpo de Cristo. Então nós temos que entender isso porque isso é importante para o nosso crescimento. Querido amigo e querida amiga, o terceiro anjo de Apocalipse 14 que nós estamos falando, ele então nos apresenta o nosso terceiro ponto importante. E o terceiro ponto importante que nós estamos vendo aqui é justamente relacionado aos mordomos caídos. Então, dentro da mensagem dos três anjos, vamos ver mordomos caídos. Nós falamos de mordomos fiéis, que eles cumprem os 5 pilares da mordomia, mas também vamos ver aqui nessa mensagem dos três anjos, mordomos caídos. O texto, ele afirmou para você e para mim que o segundo anjo, não mais o primeiro, mas o segundo anjo, ele tinha um anúncio. E o anúncio que ele fez foi: Babilônia caiu. A razão dada é porque ela fez todas as nações beberem. Beberem de quê? Do vinho da ira de Deus, da fornicação. Então Babilônia caiu porque ela enganou as nações, fez com que elas fossem embebedadas. E este vinho, ele contribuiu para a queda de Babilônia. Então Babilônia caiu devido à embriaguez do vinho. E o vinho aqui, nessa mensagem de Apocalipse 14, ela é símbolo de falsidade e engano. Então, aqui Babilônia, ela enganou, ela mentiu e levou várias pessoas a caírem. E por isso ela caiu. Em outras palavras, aqueles mordomos representados ali na segunda mensagem do segundo anjo, ela se recusa a voar. Ou seja, os mordomos não querem voar. Se lembra que no primeiro anjo eles voavam com o evangelho eterno, mas agora aqui se recusam a voar. Voar de que jeito? Ou voar para quê? Deveriam voar com a verdade. E como elas não levaram a verdade, não a levaram porque foram enganadas e por isso elas caíram. Então aqui os mordomos que não voam com a verdade, que não cumprem a missão, eles foram enganados, embriagados e caíram. Ellen White, ela confirma este ponto de vista num livro que ela escreveu, muito conhecido, que é Mensagens Escolhidas, no volume 3, na página 393. E olha o que ela está dizendo aqui nesse texto. Diz assim: Satanás, em cooperação com seus anjos e com os homens maus, exerceram todos os esforços para ganhar a vitória e parecer ser bem-sucedido. Mas deste conflito, verdade e justiça sairão triunfantes na vitória. Aqueles que creram na mentira serão derrotados, porque os dias da apostasia estarão determinados ou terminados. Então perceba que aqueles que se deixarem ser enganados pelo engano, pela mentira de Babilônia, eles vão cair. Cair significa se perder. Então não se permita ser enganado pelos ardes do inimigo. O inimigo, ele sabia que os aliados
eles estavam usando pombos correios para poder comunicar a verdade da situação que estava acontecendo no campo. Perceba que eu estou agora voltando para aquela primeira história dos pombos na Primeira e Segunda Guerra Mundial e estou fazendo um paralelo aqui com o que o inimigo faz com as pessoas. E por ele saber que os pombos estavam levando a verdade da situação real que estava acontecendo, então agora o inimigo ele começou a atirar nos pombos. Ou seja, o exército inimigo começou a atirar nos pombos para poder derrubá-los, para eles caírem. Então, se os pombos caíssem, eles não iriam chegar com a verdade, com a mensagem, até o quartel que estava aguardando. Ou seja, a mensagem não seria entregue. Se nós, mordomos de Deus, formos enganados e cairmos, nós não iremos levar a mensagem. E várias pessoas podem se perder por esse motivo. E alguns desses pombos correios eram capturados. E eles pegavam a mensagem que ele estava levando e substituíam por uma mensagem falsa, justamente para enganar os quartéis, para distraí-los. E nós precisamos estar atentos para não sermos embebedados com o vinho da mentira e do engano. Porque se essa verdade, que é a verdade de Deus, ela for distorcida, ela vai ter efeito contrário. E nós poderemos cair, ou seja, perder a salvação. Temos que ser fiéis até o fim. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a norma da verdade. Foi isso que Isaías disse em Isaías 8:20. É a norma da verdade, é o princípio, a palavra de Deus. É a sola e a tota escritura. Nosso dever como mordomos fiéis de Deus é ter fé nessa palavra, ter fé na palavra de Deus, ter fé na Bíblia e obedecê-la. E isso é ser um mordomo fiel. E é isso que Deus espera de você e de mim. Não se permitam ser enganados, digo mais uma vez. Introduzidos ou induzidos pelo inimigo de Deus. Porque é isso que ele quer fazer. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas se eu estiver protegido, se eu estiver relacionado com Jesus, ligado a Ele, a fonte do poder, a videira verdadeira, eu serei um vitorioso em Cristo Jesus. Precisamos nos ligar a Jesus. O Espírito de profecia nos assegura essa verdade. Veja o que está escrito. Diz assim: é tão certo que temos a verdade, como é certo que Deus vive. E Satanás, com todas as suas artimanhas e seu poder infernal, não pode mudar a verdade de Deus. É mentira. Enquanto o grande adversário tenta seu máximo tornar de nenhum efeito a palavra de Deus, a verdade deve sair como uma lâmpada que ilumina. Então, nunca duvide da palavra de Deus. Creia, tenha fé, confie na palavra e leve a palavra para outras pessoas, porque é isso que Deus espera de você. Enfim, falaremos então do quarto ponto que é importante dentro da mensagem dos 3 anjos e que devemos considerá-la para o nosso crescimento, aperfeiçoamento e salvação. E esse quarto ponto, essa quarta verdade, tem a ver com o mordomo fiel. Nós já vimos os 5 pilares da verdade, da mordomia. Depois nós vimos os mordomos que caem, que são aqueles que não levam a mensagem, e agora as 3 mensagens apresentam o mordomo fiel. E olha o que diz, como é importante, a mensagem do 3º anjo. Ela está pronunciando para você e para mim as terríveis consequências para aqueles que se recusam a ser mordomos de Deus. Ou seja, se eu me recuso a ser mordomo, a ser fiel, a administrar as coisas de Deus, a Bíblia apresenta para nós consequências dessa recusa, onde o problema central, o problema principal será a adoração. A adoração a quem? A adoração à besta. E esses recebem a sua marca, diz o texto. Então, o ponto central, como eu disse desde o começo, de todo esse conflito é a adoração.
E nós vimos que nós adoramos a Deus através da verdade, adoramos a Deus com o nosso tempo, com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, com os talentos e também com os recursos. É assim que nós adoramos a Deus. Deus está confiando em você e confiando em mim. Apocalipse 13, um pouquinho antes, o capítulo anterior, nos dá mais compreensão do que significa esse forçar os crentes a abandonarem a verdade e trocar pela mentira. Então, quando eu olho para o capítulo anterior, capítulo 3 de Apocalipse, ele nos mostra com mais clareza aqueles mordomos que deveriam ser fiéis e eles agora trocam a verdade pela mentira, ou seja, são enganados pelos ardes do inimigo. João, quando ele apresenta uma visão profética inspirada pelo Espírito Santo, ele então revela para você e para mim algo que é muito importante em Apocalipse 13, no verso 16 e 17, que eu quero ler contigo. Olha o que está dizendo aqui em Apocalipse. Apocalipse 13, e eu vou ler contigo o verso 16 e o verso 17. Olha o que o texto está dizendo. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você percebeu algo interessante aqui? Segundo esse texto que acabamos de ler no capítulo 3 de Apocalipse 16 e 17, nós percebemos aqui que o problema real está no amor. Amor ao quê? Ao dinheiro, à cobiça, pelo materialismo. O problema está aqui. É este amor que vai então tirar pessoas do céu. E a confiança em coisas deste mundo. Essas coisas deste mundo que vai levar muitas pessoas a se apostatarem, a trocar o Senhor pelas coisas, pelos bens materiais. Tudo isso vai tirar pessoas do céu. Inclusive, Satanás, ele apresentou para o próprio Jesus esta mesma tentação lá no deserto, se lembra? Ele ofereceu o mundo para Jesus. Ele prometeu dar ao mundo se Jesus o adorasse. Está percebendo que a adoração ela está envolvida e dentro dessa adoração tem o materialismo envolvido, as coisas desse mundo? Porém, Jesus, ele sabia que o mundo era propriedade dele e não de Satanás. O mundo é de Deus, ele criou todas as coisas, tudo pertence a ele. Se eu tenho alguma coisa, foi porque ele confiou a mim esse privilégio de administrar aquilo que é dele. Então precisamos ter essa consciência e Deus espera que nós pensemos assim e hajamos assim. Ele não tomou o caminho mais fácil quando foi tentado pelo inimigo, oferecendo para ele o mundo. Mas ele permaneceu fiel a Deus. Mordomo fiel, ele sempre fica do lado de Deus. Independente do que vai acontecer, ele nunca é enganado, ele permanece com o Senhor. Portanto, é vital para nós, para você e para mim, confiarmos em Deus, com o propósito de poder entregar nossa vida nas mãos deles e entendendo que Ele é o proprietário de tudo. Se eu entendo que Deus é o proprietário de tudo, então eu sou dele e eu faço tudo para o Senhor. Eu sou fiel ao Senhor em todas as coisas. Isso então nos levará à fidelidade. Fidelidade também nos dízimos e nas ofertas. Perceba que hoje tem um ditado que fala assim: se você quer mexer com a pessoa, mexa no bolso dela. Infelizmente, o mundo é materialista e nós caminhamos na mesma direção, sempre olhando para coisas. Mas Deus está pedindo para pararmos de olhar para as coisas e olhar para Ele, sermos fiéis, devolver aquilo que o pertence. Isso é ser fiel mordomo no que diz respeito a tesouro, às finanças, mas já vimos que mordomo é muito mais do que isso.
resistam à tentação de usar o dízimo do Senhor e as ofertas de Deus para pagar dívidas e etc. Não incorram em nenhum débito com Deus, porque Deus vai cobrar no dia certo, na hora certa, e o preço poderá ser muito alto. A mensagem dos 3 anjos, ela conclui com uma nota triunfante de vitória, descrevendo os mordomos que resistiram até o fim, que foram fiéis até o fim. É assim que termina a mensagem dos 3 anjos. A Bíblia, ela descreve para nós esses fiéis como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. É assim que a Bíblia descreve esses fiéis, mordomos fiéis de Deus. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, e eu vou ler esse texto com você, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Ele diz algo importante. Olha o que ele diz aqui. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se glorificar, porém não diante de Deus. Então Abraão, ele não foi justificado por obras, mas ele foi justificado pela fidelidade ao Senhor. A fé, a confiança, a entrega. Queridos, perseverem através da oposição do inimigo, reconhecendo que a batalha não é sua, ela não é nossa. A batalha que nós lutamos, ela pertence ao Senhor. Ele é o general e, na verdade, ele já venceu por nós. Não aceite uma mensagem falsificada. Não caia. Não se permita ser embebedado. Não se permite embriagar com o engano e com a mentira, para que você possa permanecer na batalha até o final ao lado de Jesus. Não permita que as balas do engano façam você cair. Lembra dos pombos? Não permita que as balas do engano façam você cair. Um dia, muito em breve, Jesus virá. E ele virá para todos que são mordomos, fiéis de Deus. Porque esses são aqueles que estão voando com o Evangelho eterno. E esses irão voar para o lar celestial, onde eles irão ouvir aquela linda frase de Jesus: bem está, bom e fiel mordomo. São esses que vão herdar a vida eterna. Você deseja ser um mordomo fiel do Senhor? Deseja ser fiel nos 5 pilares da mordomia bíblica, como nós falamos? Os 5 pilares, eles se referem à verdade de Deus. Nós temos que ser fiéis à verdade, à palavra que salva, o Evangelho eterno que aponta para Jesus. E foi isso que ele diz no livro de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E examinais, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Temos que ser fiéis a essa verdade. Temos que ser fiéis no tempo que Deus concede para você e para mim. Precisamos ser fiéis ao templo, que é a habitação do Espírito Santo. Temos que ser fiéis com o tesouro, dízimos e ofertas, devolver os dízimos de Deus e dar a oferta como símbolo de gratidão por tudo que Deus já fez e está fazendo por cada um de nós. E precisamos ser fiéis com os nossos talentos. Você gostaria de ser fiel a Deus? Gostaria de colocar sua vida nas mãos de Deus mais uma vez? Se você deseja, eu vou te convidar, assim como você está, para que feche os seus olhos e vamos orar a Deus para que Ele possa nos encher a cada dia, nos batizar a cada dia com o Espírito Santo. E nós possamos ser mordomos fiéis a Deus nos 5 pilares da mordomia bíblica. Feche seus olhos e falemos com Deus. Santo Deus e Pai,
Muito obrigado porque nesta manhã de sábado nós estamos em Tua companhia. Nós falamos hoje sobre a mordomia e a mensagem dos 3 anjos. E nós vimos, Pai, que os 3 anjos, eles estão falando sobre a adoração. A adoração é o foco, é o centro da Tua mensagem. E essa adoração nos convida à fidelidade. O Senhor espera que sejamos mordomos do Senhor. Mordomo é aquele que cuida daquilo que não se pertence. Mas, Senhor, nos ajude com o Espírito Santo para que possamos ser fiéis à Tua verdade, para que possamos ir e levar o Evangelho eterno para aqueles que não Te conhecem e que possamos viver esse Evangelho. Nos ajude, Pai, a sermos fiéis com o tempo que o Senhor nos concede, que nós possamos tirar um período das 24 horas que nós temos para dedicar ao Senhor, ao relacionamento para contigo. Nos ajude a sermos fiéis com o templo, porque nosso corpo, segundo a Tua palavra, é o templo do Espírito Santo e nós Te honramos com o nosso corpo. Nos dê sabedoria, Pai. E que nós possamos, Pai, ser fiéis ao Senhor com o tesouro que o Senhor nos concede, porque nós entendemos que apesar de vivermos em um mundo que é materialista, apesar de vivermos em um mundo que é egoísta, o Senhor está nos chamando para que nós possamos entregar tudo ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Criador e que tudo Te pertence. Então nos ajude, Pai, a ser fiéis com o nosso tesouro. E por fim, Pai, Te peço para que nos ensine e nos ajude a sermos fiéis com os nossos talentos, para que possamos usar esses dons que o Senhor nos concedeu para poder anunciar esse Evangelho a outras pessoas. Abençoe este amigo, essa amiga, abençoe essa criança, esse adolescente, esse jovem. Abençoe a cada um desses que estão ouvindo e orando comigo neste momento e que nós possamos nos colocar nas Tuas mãos e nos preparar para a vida eterna em Cristo Jesus. Essas bênçãos nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa continuar abençoando você ricamente. E nunca se esqueça, precisamos do Espírito Santo diariamente. Ele é o poder para poder fazermos tudo o que é necessário, inclusive para irmos para o céu. E quero te convidar mais uma vez para que hoje, às 16 horas, possamos estarmos juntos, tanto pelo Facebook ou pelo YouTube, no canal Adventistas Goiás, para a palestra maravilhosa, em nome de Jesus. Grande abraço e até mais tarde. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça